Olha, eu vou de notícias do esporte, viu? Agora porque Fabrício Cunha já está chegando. Roda a vinheta, então. Bom dia, dona Alicia, combinando de novo, Pois hein? é, aqui o time joga em sintonia. Seja bem-vindo. E a gente não combinou, hein? Bom dia pra você, bom dia, amigos do No Campo do 4 aqui na TV Aratu. E a gente já começa no Campo do 4 com os gols da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abertura ontem da 30ª rodada com 2 jogos e os gols na tela pra você. A gente teve a partida entre São Paulo e Vasco. A partida aconteceu em Campinas, né? O Morumbi está à disposição aí de eventos, né? Enquanto que o São Paulo teve que jogar lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani. São Paulo fazendo 1 a 0, o gol do Luciano, decisivo demais o Luciano, 9º gol na Série A do Campeonato Brasileiro. E depois o Lucas, né? Seleção brasileira, ídolo do São Paulo, ficou muito tempo na Europa. Desde que ele ficou na Europa, o São Paulo não conquistava mais títulos importantes. Ele retornou no passado e o São Paulo voltou a conquistar um título importante, o título da Copa do Brasil. E ele continuou jogando muita bola. Fez o 2º gol ontem nessa arrancada espetacular, praticamente desde o campo de defesa. E fez o 3º gol num estilo até diferente, viu? O Lucas é um cara mais de bola no pé, de condução. E fez esse gol de cabeça, fazendo o 3º gol do São Paulo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Goleada do São Paulo para cima da equipe do Vasco. São Paulo 3, Vasco da Gama 0. O resultado não foi bacana para o Bahia. Daqui a pouco a gente vai trazer a tábua de classificação. O time do São Paulo chegando a 50 pontos. E no Castelão, que pena, né? Fortaleza, time do Nordeste, fazendo um grande campeonato brasileiro. Fez 1 a 0 com o Marinho, um golaço, né? Abrindo os trabalhos lá no Castelão, em Fortaleza, capital cearense. E parecia que ia dar tudo certo para o Fortaleza assumir a vice-liderança do campeonato. Só que não, né? O Atlético é um time muito forte, um time que tem elenco. E aí o Fausto Vera acabou fazendo o gol de empate no Castelão, deixando a galera que estava lá no estádio do Fortaleza frustrada, né? Porque o Fortaleza assumiria a vice-liderança, ultrapassaria o Palmeiras, mas esse gol do Galo trouxe o Fortaleza de novo para a 3ª colocação. Ulisses, a gente traz aqui a tábua de classificação. A gente fala tábua, né, que é uma expressão do futebol, mas a tabela de classificação, o Botafogo líder com 60 pontos. O Fortaleza empatou, poderia ter ido a 58, mas com empate ficou com 56, mas faz uma belíssima campanha, não dá nem para criticar. Eram 12 jogos consecutivos vencendo no Castelão e ontem o empate diante da equipe do Atlético Mineiro, que chegou aqui à 9ª colocação com 41 pontos, está a 4 pontos do Bahia, ou seja, o Atlético ainda briga, sim, por posição na vaga de Taça Libertadores da América. Enquanto que a equipe do Vasco, né, acabou ficando ali na 10ª colocação com 37 pontos. O Vasco não conseguiu pontuar na rodada, mas ainda faz uma campanha segura no que diz respeito à zona do rebaixamento. Pois é, e o Bahia viu ali a equipe do São Paulo se distanciar um pouquinho, o Cruzeiro está na cola e é justamente o confronto que acontece na próxima sexta-feira. Amanhã, no Mineirão, Bahia e Cruzeiro se enfrentam às 9h30 da noite. O Bahia teve bastante tempo para treinar para essa partida contra o Cruzeiro, mas praticamente todas as vezes que isso aconteceu, o time não conseguiu performar na partida sequente, né, Rádio? As críticas ao calendário do futebol brasileiro são bem constantes entre os treinadores aqui do país. O pouco tempo para trabalhar o time devido à alta carga de jogos sempre rende muita polêmica. O técnico do Bahia, Rogério Ceni mesmo, vez ou outra toca no assunto. Nós jogamos no domingo, viajamos, nós jogamos na quarta, viajamos, passamos a madrugada e viemos hoje jogar aqui com 67 horas de diferença. Eu sei que pode parecer que você está justificando alguma coisa, mas a fisiologia, ela cobra, não tem jeito. Ter uma semana cheia à disposição é motivo de comemoração para qualquer comandante. É um período importante para trabalhar a parte física, tática, algumas opções de formação, esquemas, muita coisa para evoluir. Mas se tratando de Bahia, essa vantagem não tem surtido muito efeito. Nos últimos 3 meses, o tricolor teve 7 partidas com aquele bondoso folgão. Nesse período foram 4 derrotas, 1 empate e somente 2 vitórias. Entre a derrota para o Flamengo na semana retrasada até o próximo jogo diante do Cruzeiro nesta sexta, são 13 dias de preparação. Tempo mais do que suficiente
para estar bem, fazer um bom jogo e voltar ao caminho dos 3 pontos, diante de um adversário direto na luta pela Libertadores da América. É, dona Alicia. Mas eu tô aqui até na dúvida. Ter tempo de trabalho não é o que todo treinador quer? Pois é, e o Rogério tem tido esse tempo e justamente nessas partidas em que ele tem esse tempo, o Bahia não tem conseguido bons resultados. A gente viu no retrospecto trazido pelo nosso Rodolfo Rage, em 7 partidas nesse contexto, 4 derrotas. Caio Leone falou sobre esse tempo de trabalho que não tem sido traduzido em bons resultados, né, Caio? São 7 partidas onde o Bahia teve a oportunidade de ter uma semana cheia para conseguir jogar, recuperar os atletas, inclusive deixar mais ajustado a parte tática, técnica, a parte mental e física. Só que os números não são bons. O Bahia perdeu 4 partidas, venceu 2 e empatou 1. Algo que é necessário olhar para Rogério Ceni e entender o seguinte: nós não temos a oportunidade de olhar o treino do Bahia, mas o retrato está dentro de campo. O Bahia não consegue mais ser aquela equipe que consegue surpreender os adversários. O ataque não é um ataque que constrói e que consegue chegar no último terço com qualidade e realmente desequilibrar a partida. O setor de meio campo, previsível, pragmático. O Bahia não tem mais aquela troca de posições insinuantes que tinha no início da temporada, com Caio Alexandre, Jean Lucas, com o próprio Everton Ribeiro e o Cauli, que teve lampejos. Então, esse tempo para treinar é muito importante. Mas quem disse que essa semana de treino está sendo bem aproveitada? Depende muito da informação que você passa para os atletas, depende muito do que você precisa ou que você entende que precisa ser ajustado. Rogério Ceni não me parece aprender com seus erros. Será que essas semanas estão sendo, de fato, bem aproveitadas? Pelo número, me parece que não. Pois é, eu já quero saber, viu? E o time como é que vai ficar? Quem é que tá fora? Quem é que vai pro jogo? Como é que vai ficar isso? E aí, vamos saber? Bom, os suspensos, né? Primeiro a galera que não fica à disposição. Santiago Arias, lateral, tá fora do jogo. Jogador da seleção colombiana, fez os 2 jogos, inclusive, como titular da seleção colombiana, que na última partida bateu o Chile por 4-0. Arias tá fora, Gilberto deve ser o seu substituto. E aqui Caio Alexandre, aqui é a maior bronca do Rogério, né? Saber quem será a peça a substituir o Caio Alexandre. Ele tem várias opções, mas a falta do Caio Alexandre é algo bem importante para a equipe do Bahia. Quem está de volta, né? Jogadores que estavam lesionados há muito tempo. O Biel chegou a ficar 9 partidas de fora. É um cara muito importante para o Bahia. Na temporada tem 5 gols e 10 assistências, ou seja, tem 15 participações em gols. E ainda bem que o Biel está de volta e vira opção. Pode até ser titular, já que o Caio Alexandre está fora. Mas o Biel não é atacante, Fabrício? Ele entraria no ataque. O Tassiano, que é um jogador muito versátil, viria para o meio campo. Mas o Acevedo pode ser uma troca mais simples. Trocou o Caio Alexandre pelo Acevedo. Tá tudo certo, mantém a estrutura do time. O Acevedo, que ficou 10 meses de fora, teve a lesão de LCA, mas já está à disposição, praticamente mais de 2 semanas treinando. Há uma expectativa de que ele possa ser utilizado durante a partida ou até mesmo começar jogando. Quem retorna também é o capitão, craque do time, Everton Ribeiro, camisa 10, fez muita falta na partida que não ficou à disposição e agora está de volta nesse jogo importantíssimo contra o time do Cruzeiro. E o Vitória, hein? Vitória tem expectativa de um Barradão lotado para encarar a equipe do Bragantino. E teve notícia boa, Osvaldo renovou o contrato até o final do ano que vem. Imparável, importante, decisivo, ídolo da torcida rubro-negra, que vai jogar pelo Leão até o final de 2025. Aos 37 anos, Osvaldo, que se recupera de tromboembolismo pulmonar, acertou a renovação do seu contrato com o Leão. A previsão para retorno aos campos é apenas no ano que vem. Mas o Camisa 11 ainda tem esperança de voltar nos últimos jogos desta edição de Série A. Um dos destaques do maior título da história do clube, a Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, vovô Osvaldo já disputou 89 jogos com a camisa do Vitória, contribuindo com 11 assistências e marcando 16 gols. 3 foram em cima do maior rival, o Bahia. Mas e aí, como é que fica essa situação? Mesmo ele estando machucado, o clube renova? Renova, há uma obrigatoriedade do clube, porque assim, em questões trabalhistas, né, você tem que entregar o atleta ao mercado de trabalho bem de saúde. Como o Osvaldo teve, inclusive, uma patologia bem grave, né, ele teve uma tromboembolia pulmonar,
algo que gerou risco até à sua própria vida, o Vitória tem a obrigação de renovação. Mas poderia, por exemplo, renovar por 6 meses, já que a expectativa de retorno é janeiro, fevereiro. Mas o Vitória, por ser o ídolo, um cara que o Vitória tem um cuidado, renovou por mais 1 ano, ou seja, teremos Oswaldo no Vitória até o final do ano que vem. Como ele já tem mais de 85 partidas, né? Acredito que ele chegará aos 100 jogos ano que vem, aumentando ainda mais a sua idolatria no clube. Oswaldo, que como a gente viu na matéria do Rodolfo Rage, já tem 16 gols com a camisa do Vitória e 11 assistências, além, é claro, dos títulos de campeão baiano e campeão brasileiro da 2ª divisão. Caio Leone falou sobre a importância do atacante e a boa renovação do craque. Oswaldo teve vínculo renovado até 2025. Mas é importante que a gente tenha o seguinte em mente. O atleta não sabe ainda se vai poder voltar em campo. A previsão é que seja em 2025. O problema de Oswaldo foi muito grave. Tem uma embolia pulmonar. Os médicos já liberaram ele para fazer atividades físicas. Só que tem uma questão. Nós não sabemos aonde o Vitória vai estar em 2025. Se vai estar na Série A ou na Série B. O Vitória tem chance de se manter. Está a 1 ponto de sair da zona da confusão. Só que Oswaldo, apesar de ter sido importantíssimo no título baiano, mais importante ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, é um atleta de 37 anos. O Vitória sofreu bastante com peças de reposição. Oswaldo, de fato, é um cara muito comprometido, é um cara muito profissional. Conseguiu ser decisivo no jogo contra o Palmeiras, no retorno, inclusive fazendo um golaço. Mas, no todo, o Vitória precisa olhar para o futuro e entender que o patamar tem que subir. É bem verdade que ele teve um problema e não seria interessante simplesmente despachar um ídolo que fez grandes apresentações. Mas o Vitória já tem que olhar para 2025 com a cara nova. Os erros de contratação e de renovações desse ano estão custando caro até hoje. Até por uma questão de honestidade, né? Eu acho que o Vitória fez o correto, que é a renovação com o craque Oswaldo. E ele quer participar da reta final do campeonato. Ele já disse nos bastidores que a tentativa dele, pelo menos, é de estar inserido no elenco, né? De estar ali à disposição para, pelo menos, ajudar na questão anímica, que é muito importante. O Oswaldo já foi capitão, é um líder técnico e também um líder natural do time. Interessante se ele puder clinicamente estar na reta final junto com o time que busca escapar do rebaixamento. Já quero saber se o Vitória tem reforço também para esse jogo. Tem sim, a volta do Felipe Machado está aqui na tela, titular absoluto. Ele tomou a posição do William Oliveira desde que chegou ao Vitória, mas o William foi muito bem na partida contra o Atlético. Pode ser que o Carpini tenha dúvidas aí de retornar com o Felipe Machado ou de manter o William Oliveira no time titular. Quem fica à disposição também é o Caio Vinícius, alguns jogos de fora, mas não é um titular absoluto. Já fez muitas partidas como titular nessa Série B, mas não é um titular absoluto. O mesmo acontece com o William Lepo, que já foi um titular absoluto, mas o Cáceres acabou tomando essa posição dele. É possível que o Lepo volte, mas não volte ao time titular. Fique apenas à disposição do técnico Thiago Carpini. Expectativa, Alicia, de um Barradão lotado para a partida contra o Bragantino. A gente vai na tela com as imagens lindíssimas do Barradão e tudo isso aí está sendo programado, viu? Para que o ônibus chegue com essa festa. É claro que o jogo será ainda à luz do dia, às 4 da tarde, sábado, no Barradão, mas já são mais de 16 mil ingressos garantidos. Estamos apenas na quinta-feira. O jogo depois de amanhã, expectativa sim de quase ou mais de 30 mil pessoas empurrando Vitória no Barradão diante da equipe do Bragantino. Hoje tem sequência do Campeonato Brasileiro, tem um Fla-Flu, né, um jogaço, tem também Corinthians e Atlético Paranaense. Estaremos acompanhando as partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Bahia joga amanhã às 9h30 contra o Cruzeiro lá em Minas e o Vitória sábado contra o Bragantino aqui em Salvador, no Barradão. Obrigada, Beijo grande, Lícia. Obrigada. Pretinho ficou show hoje, hein? Ficou ótimo. Tamo junto, gente. Até amanhã.